Paz do Senhor, irmãos. Continuando então do primeiro vídeo, eu parei bem aqui onde eu ia explicar sobre os livros. Eu estava falando do Código da Bíblia, que são 3 volumes. Você que não viu o primeiro vídeo, procura o primeiro vídeo, que esse aqui é a continuação dele. O outro tem alguns minutos, né? E esse é a continuação, porque não deu para continuar gravando, porque houve um probleminha, eu tive que desligar a câmera aqui, aí eu resolvi continuar nesse vídeo. Então, já bem, são 3 livros, Código da Bíblia. Esse Michael Rosnin, quem não sabe, porque agora não está na moda mais, esse Código da Bíblia, quando estava na moda o pessoal sabia, porque falava no Fantástico, né? Então, como não está na moda mais, então tem muita gente que não sabe quem é esse, ó, Michael Drosnin. Não sei se é Drosnin ou se é Drosnin, não sei como é que pronuncia esse sobrenome dele. Aqui é Michael. Então, ele começou a fantasiar. Como assim? O primeiro livro aqui até que não. Né? Aí ele teve que evoluir. Por quê? Ele é um jornalista, então ele é escritor. Ele sabe como é que faz um romance, como é que procura enfeites para poder atrair o leitor, para poder vender o produto, né? Mas como é que ele começou com isso? Se isso daí é uma coisa rabínica, se é uma coisa judaica, como é que esse Michael, que o nome dele nem tem a ver com judeu, acontece que ele conheceu uma pessoa que tinha, né, conhecimento de hebraico, e essa pessoa se chamava, agora eu não me lembro bem o nome, mas o sobrenome é Hips, né? O primeiro nome eu me esqueci, mas é Hips. E aí esse Hips tinha contato com os rabinos. Os rabinos também tinham verificado essa questão do Código da Bíblia e tal, né? Mas ele ganhou realmente impulso depois desses livros aqui do Michael Drosnin. Né? E um detalhe interessante que esse Michael Drosnin aqui, ele deixa claro desde o primeiro livro, do primeiro volume, que ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Então dá para se ver que é pura comércio. Ele escreveu esses livros aqui por pura comércio, para ganhar dinheiro. Agora, no último livro, olha só, como é que eu posso especificar aqui essa questão? Explicar essa questão. Vamos dizer assim, o criador do monstro, né, porque ele criou um monstro com esses livros aqui. Ele criou um monstro, né, que é esse Código da Bíblia, que na verdade acabou sendo um monstro que tragou ele. Né? Então o criador do monstro passou a acreditar no monstro. Isso que é interessante. Primeiro, é claro que no primeiro livro aqui, ele não levava muita fé no negócio. Né? Mas como ele viu que deu grana, ele ficou famoso e tal, ele se empenhou. Aí ele fez o 2. Quando ele chegou no 3, ele já estava totalmente envolvido. Ele já estava acreditando que o negócio era real. Olha só umas leituras aqui para vocês verem o absurdo. Olha aqui. Não sei se era mentira dele, ele estava fazendo isso só para enganar o povo, sei lá, né? Olha aqui. Mas se você procurar na internet o Código da Bíblia, vai aparecer ele lá. Tem ele lá no YouTube, quer dizer, lá no YouTube não, aqui no YouTube, né? Tem ele lá falando, defendendo esse Código da Bíblia aqui, que é claro, né? É a cria dele, né? Ele vai defender mesmo. Mas são gravações antigas, porque agora, no momento, assim, depois de 2006, me parece, no ano 2000 ainda, para chegar em 2010, ele estava totalmente em descrédito. Né? Agora ele não, a palavra dele não vale mais nada, porque esses livros dele aqui foi uma fraude. Aí o que acontece? Aqui é o que ele diz. Ó. Vai vendo aqui o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó, quer ver? Vamos procurar aqui uma parte. Ó, ele fala aqui, ó, ele menciona aqui Hips, ó, tá vendo aqui, ó? Hips me telefonou pouco depois do atentado, aquele atentado, sabe, de 11 de setembro lá, das Torres Gêmeas, foi que ele ganhou força para poder escrever esse livro aqui, ó, tá vendo? Ele me falou do atentado, tal, né? O código traz 3.000, mas talvez haja um engano. O que é 3.000? 3.000 mortos, né? Arriscou ele. Pois todas as notícias falam em 6.000.
É não sei se vocês sabem disso, mas na língua judaica, assim, no hebraico, o 6 é muito comum, entende? Eu vou falar uma coisa importante agora aqui. O 6 é muito comum e, de fato, quando envolve judeu, ou quando envolve alguma coisa bíblica assim, o 6 sempre está em destaque. Porque 6 é completo, significa completo. 6 não é o número da imperfeição, ai credo, o número da besta, não é nada disso. 6 é o número completo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando o povo de Israel, lá, os filhos de Jacó, José estava no Egito, e vieram os filhos de Jacó, os irmãos de José e as descendências deles, para entrar na terra do Egito, para não passar fome e tal, onde eles estavam, sabe quantas pessoas vieram? 66 pessoas. Não, rapaz, está errado. Eu li lá, não é 66, é 70 e poucas. Tá, mas contando com José, a família de José, e contando com o próprio Jacó. Mas procedeu da coxa de Jacó, isso é a descendência de Jacó, que veio, entrou no Egito. Leia lá, que eu não me recordo onde está a passagem, mas em Gênesis, você só procurar a passagem onde eles chegam no Egito. Eles vão entrar no Egito. Agora eu não estou com a Bíblia no jeito que não vou ler, mas quem tem empenho, querer ver, pode ver lá. E aí o que acontece? São 66 almas, está escrito lá, que procederam da coxa de Jacó. Sabe quantos saíram depois, sob a liderança de Moisés? 600 mil. Então veja, 66 entrou e saiu 600 mil. Então aí nós vemos 3 números 6. 66 e depois 600 mil. Quer dizer, um número 6 e o resto são 0. Então nós vemos aí 666. Né? Então, o que o Rippes fez? O Rippes falou que é o seguinte, ó, tá falando aí de 3 mil, mas eu acredito que seja 6 mil. A notícia que fala que é 6 mil, porque 6 mil seria completo, entendeu? O judeu tem isso em mente. Inclusive, muitas coisas têm a ver com o número 6. Por exemplo, os judeus que foram mortos por Hitler, quanto foi? 6 milhões de judeus. Um dia eu vou falar sobre esse assunto, sobre envolvendo os 6, o povo judeu, e 6 envolvendo a Bíblia e tudo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então tá bom. Aí ele falou 6 mil. Né? Aí depois aqui, ó, mais adiante, quer ver? Ó? Onde que é? Que ele fala de Obama, foi avisar o Obama sobre guerras e tal. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui foi uma coisa que eles encontraram. Ó. Olha o que eles acharam aqui, ó. Olha só que palavras vagas. Ó. Quem acha que meus cálculos são vagos, veja isso daqui, ó, código da Bíblia. Ó. Em Nova, foi o que eles encontraram aqui, ó. Tá vendo? Depois você pesquisar para saber o que é código da Bíblia, você vai ver o que é. Em Nova Orleans, tempestade, morte. Tá vendo aí? Tá vago demais. Aí ele preenche aqui as lacunas, né? E chega à conclusão que é o seguinte. Olha lá, ó. O Katrina e os corpos flutuando em Nova Orleans tornaram-se a imagem que tanto quanto o Iraque, quer dizer, a guerra, né, acabaram com o prestígio do presidente Bush. Né, lá no Iraque, né, por causa da guerra do Iraque, acabou com o prestígio do presidente Bush. Né. Então o que acontece? Veja que aqui eles acham essas palavras e preenche aqui as lacunas e chega à conclusão que tem a ver com o Katrina. Né? O Katrina parece que foi um furacão. Né? Então veja que eles ficam procurando, eles acham uma palavra e depois preenche, mas isso parou de funcionar. Isso passava na Globo, passava no Fantástico, essas coisas, entende? Sobre o código da Bíblia. Aí, veja que aqui, ó, quando chega mais para adiante no livro aqui, ou desde o começo, eu não me recordo, que faz tempo que eu li, né? Faz um tempo esses livros que estavam guardados aqui, ó, a guerra de Deus era um conceito em que eu sequer podia acreditar, mas tudo que envolvia o código da Bíblia, tudo que envolvia a chave do código, desafiava todas as minhas crenças em relação ao mundo. Tá vendo? Aqui ele já não é muito ateu mais, aqui ele já ficou meio crente no negócio, mas porque estava dando grana para ele, né? Ele não é besta, né? Ou ele estava mentindo também, né? Então quer dizer assim, puxa, eu era ateu no primeiro livro lá, agora aqui eu já estou acreditando já, porque o negócio funciona muito, mas não sei o que funcionou, o que ele viu aqui funcionando. Não tem prova nenhuma aqui. Sempre descobria as coisas porque acontecia.
né? Depois que acontecia o código da Bíblia, ele achava no código da Bíblia. Então, aí não adianta. E as previsões que foram feitas, que iam acontecer, não aconteceu, né? Ainda assim, não se questiona que o código seja real. De fato, não tenho dúvida de que sua chave, aí ele começa a querer falar de uma chave. Essa chave aqui está escondida exatamente onde o código diz e de que podemos usá-la para ajudar a salvar o nosso mundo. Ele criou uma fantasia de que se encontrasse a chave do código da Bíblia, porque assim, tipo assim, o que ele propôs até aqui, no terceiro livro, era insatisfatório. Então o que acontece? Ele falou, puxa, deve existir alguma coisa a mais. Deve existir alguma coisa a mais. Deve existir uma chave. Que chave? Ele achava que existia um outro livro onde explicava os pontos que estavam faltando, né, na Bíblia hebraica para poder descobrir. Por exemplo, sempre que eles iam procurar alguma coisa na Bíblia hebraica, era alguma coisa que já tinha acontecido. Então eles achavam que existia uma chave que falava sobre os acontecimentos. E essa tal chave, comparada com o que já tinha escrito, né, que estava na Bíblia hebraica, então seria a luz para poder esclarecer e fazer interpretações do futuro. Olha a ideia do cara. Escondida e tal, né? Esperava que a chave do código trouxesse para todos nós uma solução pacífica. E ela, ao contrário, parecia insinuar que não haverá paz sem guerra. Ele está falando aqui de uma possibilidade de uma guerra na época, né? Diz que existia uma guerra e tal. A chave talvez ainda seja a solução. Ele põe aqui. Primeiro ele mata a pau, depois ele fala, não, aqui, né? Acaricia, né? Mas, para banir o terror nuclear, porque ele estava prevendo aqui pelo código da Bíblia, que ia acontecer uma guerra nuclear. Aqui, para salvar o mundo. Ele achou aqui no código da Bíblia, olha lá. Você viu com a chave. Você viu com a chave. Olha lá. Guerra de Deus. Que seria aqui o Armagedon, né? Uma coisa assim. A chave talvez ainda seja a solução. Aí depois ele vai comentar alguma coisa aqui. Eu não me recordo onde que é o lugar, porque faz tempo que eu li. Ele fala aqui que a chave estaria escondida num lugar lá no Oriente Médio. Que seria, a chave seria assim, escritos, né? Escrito assim como também era baseada aqui na Bíblia hebraica, né? Então essa chave estaria escondida no pé de um obelisco. O obelisco é aquele totem que era erguido, né, em sinal de alguma coisa importante que teria acontecido. Então na pé de um obelisco. Aí ele desconfiou e foi atrás. Ele foi atrás lá para escavar. Mas só que não deixaram ele entrar. E foi até bom para ele, por quê? Deu para ele enrolar mais um pouco. Porque aí, não deixando ele entrar lá para escavar, porque lá era proibido escavar naquela parte lá que tinha a ver, me parece, com os muçulmanos. E aí então ele pegou e falou, puxa vida, não deixaram escavar, então agora eu não vou achar a chave, então agora não tem como interpretar e tal. Então ele ficou nesse impasse. Mas o rolo que ele criou aí não durou muito, ele acabou caindo, né? O Fantástico passava lá, no programa Fantástico, sobre o Código da Bíblia, virou um alvoroço na época, né? Tem até um filme, o Código da Bíblia. Então, vamos dispensar isso aqui. Isso aqui é tudo papo furado. Se você acreditou nisso aqui, é papo furado. Esse negócio de Código da Bíblia aqui já era. Tem um pastor que ele resolveu escrever um livro, na época, aqui, ó, Pastor Rogério da Costa. Ele escreveu um livro falando do Código da Bíblia. Ele acreditou no Código da Bíblia. Pode ver que os mesmos desenhos vai estar aqui dentro. Quer ver, ó? Olha aí, ó. Tá vendo? Ele escreveu um livro, ele acreditava nesse Código da Bíblia. Até pastores andaram acreditando nisso, ó. Mas se revelou uma coisa, uma marmelada, né? Tá. Esse aqui é um livro de Apocalipse. Não sei se vocês sabem. Quem é da religião já sabe. É dos Adventistas do Sétimo Dia. E é óbvio, né, que Apocalipse da Igreja Adventista vai defender os princípios deles, as crenças deles, né? A igreja perseguida é a igreja deles, né? E o sinal na testa que a besta vai colocar, né? Aqui está na página 88. Vamos aqui. Tá. Ó, olha aqui. Olha aqui que é. Tá vendo? Mandamento do sábado.
esse seria o sinal de Deus, tá vendo? Ó? Jeová, Criador do universo. Então, quando, olha lá, o selo de Deus, ó, carimbando ali, ó. Então, esse então é o selo de Deus, é o mandamento do sábado, tá vendo? Selados, o grupo inumerável. E o mandamento do domingo é o sinal da besta. Entende? Então, o Papa vai instituir o domingo para ser guardado, e a igreja perseguida, que é a igreja adventista, não vai receber o sinal da besta, que seria o domingo, e então eles vão ser salvos. Olha as ideias. Então vai vendo, isso aqui é Apocalipse segundo os adventistas. Esse daqui é um comentário até bom. É um imalgo. Comentário evangélico. São 4 volumes. Eu li esse livro aqui, que é anos 90. Eu li esse livro. Né? Comprei, inclusive, pelo correio. Na época, porque eu estava consultando tudo que havia sobre Apocalipse. Eu precisava de saber o que eles estavam dizendo. Agora, então são 4 volumes aqui, um comentário evangélico, comentário até bom, né? É imparcial. O Imalgo, para quem não sabe, ele é da obra missionária chamada da Meia-Noite, ele já é falecido há um bom tempo, tá vendo? Obra missionária chamada da Meia-Noite. Por que chamada da meia-noite? Fala, poxa vida, chamada da meia-noite não é um negócio assim meio estranho, assim meio esquisito, né? Chamada da meia-noite. Mas por quê? Por causa do texto. Né? Aqui não está escrito o texto aqui, mas aqui me parece que aqui no começo do livro costuma ter, quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Me parece que é Mateus 25, 6. Se eu não me recordo, eu acredito que é isso mesmo. Aqui não vai estar o texto. Ah, está aqui sim. Aqui, ó. Olha aqui, ó, vamos ver se vai dar para ler. Olha lá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí ao encontro. Saí ao seu encontro. Saiam ao seu encontro. Mateus 25, 6. Tá vendo? Então eles basearam nesse versículo aqui para colocar o nome. Chamada da meia-noite. Né? Meia-noite é um horário assim... Por isso que Jesus usou na parábola dele. É um horário que meia-noite é 0 hora. Né? Então é um horário que não tem número. Então, por quê? Porque ele falou assim, ninguém sabe do dia e hora. Então é isso. Agora um livro que foi muito importante do Imalgo também. Esse livro aqui vendeu muito, hein? É o Controle Total 666. Principalmente pelo código de barra, estava saindo na época, na década de 80. Esse livro foi escrito em 1984. Vou tentar aqui, quer ver, ó. Olha lá, ó. Março de 1984. Aqui na assinatura dele, ó, o Imalgo. Então o que acontece? Ele fala aqui, por que ele foi impulsionado a escrever esse livro? Ele foi impulsionado, inclusive aqui é o texto famoso, ó. Que sempre quando vai falar do nome da besta, a gente lê esse texto aqui, ó. 13, capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 16 ao versículo 18, ó. Um número de homem. Aí ele especifica o que seria, que ele acredita que seria o número de homem. Eu já expliquei lá no meu vídeo que o número de homem é porque a palavra ono, nesses números, se escreve Adão, com variante de 2, que pode significar Adão 2, ou esse variante de 2, esse número 2 pode ser usado em cima da letra O para fazer a letra M. Aí fica Adão, que é em hebraico. Então é isso. O número da besta é número de homem. Ou seja, quer provar que a besta realmente é a ONU? Então tem que encontrar homem, um número de homem no nome da besta. E é possível encontrar lá, que está no meu vídeo lá, o vídeo número 7, acredito, que fala, né, lá da série de vídeos que eu fiz sobre o nome da besta. Chama Chave X, uma coisa assim. Então no vídeo número 7 lá eu explico sobre isso, o nome Adão, ou Adão, né, ou Adão 2, está composto dentro dos números que escreve a palavra ono. Então o número da besta é o número de homem. É a mesma coisa. Porque é um enigma, é uma charada. Então aí fala aqui, ó. Recentemente minha esposa mostrou-me um cheque de $15. Por que ele fala $15? Ele achou importante. Porque 1 mais 5 é 6. Né? $15. Que tinha sido enviado dos Estados Unidos da América.
como oferta de Bet Shalom. Ele morava em Israel, viu? No qual se via no alto a cada vez mais frequente o número 666, o 666. Isso me deu um último impulso para realizar o meu intento, publicar um livro sobre esse sinistro número da besta, ou de seu nome. É que todos os evangélicos pensam, né? Uma interpretação errada do capítulo 13, 18. A respeito, escrevemos o seguinte artigo na edição alemã das Notícias de Israel, em março de 1980. Aí ele põe aqui o artigo, né? E ele já foi impulsionado por isso, né? Deu um estalo e ele falou, vou escrever um livro. Aí ele escreveu esse livro aqui, ó. Controle Total. Aí ele aproveitou que na época tinha código de barra e tal, e falou, é o seguinte, vai ser a marca da besta o código de barra. Aí espalhou pelo mundo essa questão do código de barra, acharam aquelas 3 vagas lá, né, que os riscos aqui se realmente são da número 6 e tal, e o código de barra já era, e agora é o chip. Ó, cuidado com o chip, né. Daqui a pouco aparece outra coisa, não é o chip mais. É essa onda, né. Lá vem a onda, todo mundo entra. Ô, lá vem outra onda, todo mundo entra de novo. Uma coisa interessante desse livro também é aqui, ó. Vocês já ouviram falar isso? 1984. Então, 1984 é um famoso livro. Vocês já ouviram falar de Big Brother, não ouviu? Tô pegando a calculadora aqui. Vocês já ouviram falar de Big Brother. Mas não é o da Globo. Lá que tem mulher pelada. Tem homem safado. Não, não é esse não. O Big Brother, na verdade, a origem dessa palavra é desse livro aqui, ó. 1984. Note vocês que não é assim, o título do livro não é Ano 1984. E nem 1984 anos. Ou alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa, e depois aparece 1984. Não, o título é esse, ó, é só isso, ó. 1984, 1984. E aqui o nome do autor. Agora eu fiquei pensando, por que ele colocou... Quem conhece esse livro já sabe do que eu estou falando, mas quem não conhece, esse livro aqui é vamos dizer assim, é um romance, é uma história romanceada do anticristo. Esse livro aqui. Esse George Orwell teve a ideia de escrever esse livro, que vendeu muito e vende até hoje. De escrever esse livro aqui, com esse título, 1984, e um ditador que vigiava todo mundo por através da televisão. Por isso que chama Big Brother. Por quê? Porque lá, o Big Brother da Globo, da Globo já veio do estrangeiro também, lá dos Estados Unidos, sei da onde lá, que é uma... Como é que chama isso, gente? Eu esqueci a palavra que fala, quando a Globo comprou, né, para poder passar aqui. Eu esqueci a palavra que fala. Né? Depois, se eu lembrar no meio da conversa, eu falo. E aí o que acontece? Essa coisa do Big Brother foi tirada daqui a ideia. Por quê? Porque, segundo ele, o autor, a história que ele conta, existiria um ditador que ia sondar, né, vigiar todo mundo por através da televisão. Interessante que na época que ele escreveu esse livro aqui, a televisão não era comum. Foi em 1950. Então a televisão era uma coisa difícil de se ver. Então ele teve essa ideia, né? Então o pessoal falou, a televisão não vai prestar, porque vai aparecer um homem e é o anticristo. O pessoal já começou a interpretar. E ele, o Imalgo, dá esse exemplo aqui, porque ele falou assim, ó, vai ser o homem de vidro, todo mundo vai ser o homem vai ser um homem de vidro, ele vai ser vigiado pelo anticristo, vai ser a guisa desse livro. Ó. O que aconteceu nesse livro aqui de George Orwell é a realidade, é o que vai acontecer. O anticristo vai sondar todo mundo. Então aqui, ó, ele põe umas fotos aqui. Isso aqui é uma foto da Coreia do Norte, né, onde tem que adorar o homem, né? Sociedades secretas. Então ele começa a mostrar aqui aonde que se encontra o número 666. Né, ó, olha lá. O sinistro e enganador número 666. Ele ajudou muito essa questão de demonizar o número 666, porque muitos leitores leram esse livro aqui. Olha ele aqui, ó, o Imalgo, já falecido. Um homem inteligente, foi muito inteligente. Ó. Então o que acontece? Vamos lá. O que eu quero chegar? Por que ele chegou a esse número? Eu fiquei pensando.
Por que ele colocou esse título nesse livro? Eu fiquei imaginando. Falei, bom, se ele tirou a ideia lá da Bíblia, né, do anticristo, que na verdade a besta não é um homem, mas ele tirou a ideia de lá, que um homem vai sondar tudo e ver tudo, né, o George Orwell, não estou falando de um Imalgo, e ele, por que ele colocou esse nome? Pronto, eu descobri por quê. Eu não vi ninguém falar ainda que é isso, mas não tenho dúvida que seja isso. Veja bem, o que ele fez? Ele fez o seguinte, olha o cálculo que ele fez, para chegar nesse número, ó. Dá para ver o número lá? Olha lá. Então o que ele fez? Ele pegou o capítulo 13, 18. Olha lá, 13, 18, ó. Olha lá, tá vendo? Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar ele. Olha lá, 13, 18, ó. E aí, o que fala no 13, 18? 666. Aí ele somou. Ele fez assim, ó, mais 666. Que dá igual 1984, que é o título do livro dele, tá vendo? É isso. Ele supõe que o anticristo seria esse personagem do livro dele aqui, ó. Tá vendo? Eu cheguei a essa conclusão. Eu acredito que ninguém chegou a essa conclusão. Mas eu fiquei pensando, por que ele colocou esse título e não escreveu ano 1984, o anticristo ia dominar? Ele colocou só isso, porque tem inteligente esse homem, porque tem a ver com 1318 e mais o número 666, dá isso aqui, ó, 1984. Então tá. Olha, gente, eu falei só de 3 títulos até agora, olha, eu já tô com 26 minutos. Então é isso, um livro, 666 na música rock, aí ele vai falar aqui dos Beatles, né? Olha lá, ele vai falar dos Beatles, que os Beatles disseram, nós somos mais populares do que Jesus Cristo e tal, ele vai comentar aqui, né? Ó, 666 ficaram para trás, é um exemplo lá, me parece que ele estava viajando, e ele viu um número lá, e depois ele passou de carro, sei lá, uma coisa assim, comenta aqui, faz muito tempo que eu li esse livro, né? E ele vai comentando aqui. Então ele deu bastante força para o pessoal, falar, puxa, esse número é uma coisa maligna mesmo, né? Eu tento desmistificar isso e mostro em cálculos prováveis que o número 666 não tem nada a ver com o número maligno, porque a Bíblia é 66 livros, e a palavra Bíblia é 6 letras. A palavra Biblos, no original grego, é 6 letras, e a palavra livros é 6 letras. Abraão, Isaac, Israel, cada nome 6 letras, formando 666. Aí tem mais livros aqui, Apocalipse. Esse livro aqui é muito bom, porque quando você encontra um texto na Bíblia, se você quiser dar um print depois e procurar esse livro, ó. Vamos ver o autor, que o autor é importante. Cadê o autor? Aqui, ó. Aí você compra esse livro, o que você faz? Você achou uma dúvida na Bíblia lá, um texto que parece estar em contradição. Esse livro que vai explicar, ó. Que é dividido, ó. Livro de Números, trata aqui. Depois você vai mais para adiante, ó lá. Segundo livro de Reis. Assim por isso. Esse livro é muito bom. Você comprar, é muito bom para estudar a Bíblia, aquelas aparentes contradições. Você vai encontrar a resposta aqui nesse livro. Tá. Isso aqui, trágico se não fosse cômico, ou cômico se não fosse trágico. Veja quem é o autor. Bispo Macedo. E adivinha quem é a igreja perseguida aqui no livro? É 3 volumes, viu? 3 volumes, só tem um volume aqui, ó, lá, ó. Esse é o 3º volume. Tem mais 2 volumes. Estou mostrando só o 3º volume. A igreja perseguida é a universal do reino de Deus. No livro dos adventistas, é os adventistas que são perseguidos. Aqui é a universal do reino de Deus. Não sei que perseguição que é essa. Que ele vive no luxo lá, né? De repente até merece uma perseguição mesmo. Claro, se eu fosse falar de número, eu ia ter que procurar um livro específico sobre isso. A história de uma grande invenção. Aqui fala desde o princípio, quando começaram. Claro que tem fantasia aqui, né? Tem o homem vindo do macaco, né? Tem o Neandertais e tal e coisa, né? Mas tem algumas coisas boas aqui nesse livro aqui, né? Quando ele começa a falar da realidade mesmo, porque tem muita fantasia também. Mas eu tive que ir atrás, saber como que os números começaram. Então ele conta aqui como que foi. A parte importante é como foi inventado o 1, o 2, o 3, e assim por diante, porque antigamente não existiam esses números. Tá. Aqui, Severino Pedro da Silva, gosta de falar de Apocalipse, Daniel, tal, esse autor aqui, da CPAD.
né? Desse lado aqui nós temos o Apocalipse, é também o mesmo autor, ó. Então ele escreveu Apocalipse versículo por versículo, né? E também escreveu um outro que é Daniel, versículo por versículo também, ó. As visões para esses últimos dias. Então todos esses livros aqui eu tive que ler para depois eu chegar à minha conclusão. Então essas pessoas dizendo, não lê livro não. Fica no nosso canal aqui que nós vamos explicar para você tudinho. Se eles não leem livro, vai explicar o quê? O que se recortar de outro canal? Então não caia nessa. Ó, após o Apocalipse. Esse livro aqui ele aborda o seguinte. Olha lá, ó, crenças de fim e recomeço de mundo. Aqui ele conta todas as histórias das pessoas que inventaram. O mundo vai acabar. E essas pessoas ficaram famosas, mas depois no final não aconteceu nada. Ele conta que são muitos e muitos casos. Claro que se esse livro fosse escrito depois do 2017, o Romilson estaria nele aqui também, né? Agora, aqui é Ezequiel. Colocaram ali letra hebraica no final ali, né? Esse livro não é bom. Achei esse livro ruinzinho, mas bem ruinzinho mesmo. Aqui tem alguns sobre o judaísmo, que eu tive que ler sobre o judaísmo também, né? Para poder ficar por dentro, mais ou menos, das coisas. Quer dizer, o judaísmo é muito vasto a matéria sobre o judaísmo. Eu sei se um judeu estiver vendo aqui, eu mostrar só esses livros aqui, ó. Esses alguns que eu tenho ali, vai falar, acha que ele fica conhecendo alguma coisa de judaísmo, lendo só isso? Por quê? Eles são acostumados a muitos volumes. Por exemplo, o Talmud, né? Me parece, eu não tenho muita certeza, mas é 36 volumes grossos. Então estão acostumados com muitos livros, enciclopédias inteiras. Então se eu mostrar aqui, eu falar, acho que nesses livrinhos aí vai conhecer a gente. Então tá bom, eu estou explicando que seria só a introdução, né? Mas, claro, pela internet agora eu vivo também. Ó, Cabala dos Cristãos. Eu li aqui, só que esse livro aqui é um livro católico, ó, da editora Pensamento, né? Isso aqui são cálculos, é quase misticismo, né? Pegar um número lá e ver se o número é da sorte, se o número é legal, se o nome da pessoa dá um número legal e tal. Aqui não explica isso, seria só uma introdução aqui, né? Agora aqui, ó. Vocês sabiam que no Apocalipse tem mitologia? Sempre tem gente que vai querer escandalizar eu falando isso. No Apocalipse tem mitologia. Sabia da mulher do capítulo 12? Lá eles falam tanto, né? Capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse. Não sabe nada. Esse povo aí da internet aí não sabe nada. Um dia ainda eu vou fazer um vídeo explicando, né? Como é que se diz? O ponto de vista da interpretação de capítulo 12, onde são citadas mitologias. Mas por que são citadas mitologias? Porque o povo da época conhecia as mitologias. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui, que eu não tenho muito tempo assim falando aqui, que eu estou vendo meu tempo aqui de vídeo está acabando. Mas, por exemplo, um exemplo de mitologia. Capítulo 13, 18. Veja que fala que a besta tinha 7 cabeças. E esse escrito apocalíptico, né, o livro do Apocalipse, não era só para judeu, era para grego também. E o grego acreditava em deuses. Naquela época acreditava. E fazia reza a esses deuses. E um dos deuses que era muito admirado pelos gregos era o deus Hércules, o semideus, né? Hércules, que era filho de um deus, do deus máximo, Zeus, e uma mulher. Então, quando fala lá no Apocalipse capítulo 13, diz assim, e a besta tinha 7 cabeças. Um grego lendo aquilo ali, quando ele acabava de ler aquilo ali, tem 7 cabeças. E viu um de suas cabeças como ferido de morte, sua chaga mortal foi curada. O grego lembrava imediatamente de Hércules. Ele lembrava imediatamente. Por quê? Hércules teve um embate com uma hidra. Hidra por quê? É da água, um monstro da água. Uma hidra de 7 cabeças. E quando ele cortava uma cabeça, nascia outra no lugar. Ele tinha que cortar 7 cabeças ao mesmo tempo. Se ele não conseguisse cortar 7 cabeças ao mesmo tempo, ele não conseguia matar a fera, a hidra. Hidra porque era da água, né? E veja que a besta subia do mar. Então, se um grego tivesse lendo 13:1 ali, o que ia acontecer? Ele ia falar, puxa vida, é Hércules. É igual a história de Hércules.
Por isso que foi mais fácil os gregos aceitar a história de Jesus. Aí, queria dizer, depois, conclusão, moral da história, o que o texto lá queria dizer para um grego? Queria dizer o seguinte, tá vendo? Vocês não acham tão importante Hércules, forte? Pois saiba de uma coisa, Jesus é mais do que ele. Pode fazer o que ele fez e fazer melhor ainda. Essa é a mensagem oculta em Apocalipse capítulo 13. E agora, por exemplo, no capítulo 12, quando fala assim, e a mulher fugiu para o deserto. Foram dadas a elas 2 asas de grande águia. Sabe que história que fala sobre isso? Mitologia egípcia. Ísis teve um filhinho, Horus, e Sete, que era o irmão do marido dela, e Sete, que era o crocodilo, que também é traduzido como dragão, ele perseguiu Ísis. Cara, claro que isso é mitologia. Perseguiu Ísis para matar Horus, filho de Ísis, o bebezinho. E ela protegeu esse bebezinho para que ele não conseguisse encontrar, porque ele queria matá-lo para ele tomar o trono, para esse bebezinho não crescer, se tornar um homem e subir ao trono. Então o que ele fez? Ele se transformou numa serpente e tentou matar no berço. Ele não conseguiu. Depois ele se transformou num crocodilo. Ele era um homem, se transformou num crocodilo. Crocodilo também só pode ser traduzido como dragão. E aí a Ísis recebeu asas e voou para um lugar deserto, para que ali ela pudesse se esconder. E depois o dragão, né, o Sete Tifon, que é o perseguidor de Ísis, fez o quê? Saiu da boca dele muita água para destruir Ísis, mas ele não conseguiu. Mas peraí, então quer dizer que a Bíblia é tudo mitologia? Não, era usada a mitologia ali numa linguagem apocalíptica para que aquelas pessoas que conheciam mitologia interpretassem. Porque é muita mensagem, é muita mensagem. Então era usado a mitologia como se fosse uma espécie de comparação, como Jesus contava as parábolas. Quando ele dizia, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e tal. Era farinha mesmo? Era fermento mesmo? Não. As pessoas entendiam, eles eram acostumados com essa linguagem. Era uma linguagem figurada. Então é isso. Por isso eu tive que aprender mitologia também, para poder ver as coisas. Agora, uma coisa interessante. Aqui, ó. As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Vocês não vão acreditar quem é o autor desse livro. Vocês não vão acreditar. Olha quem é o autor. Sir Isaac Newton. Isaac Newton mesmo, lá, da relatividade, não, da gravidade. É ele mesmo. 1727 o livro foi escrito. Não, foi publicado. 1700. Foi no século XVIII, vai. Foi publicado esse livro. Depois da morte dele, é claro, porque se fosse publicado antes, a Igreja Católica mataria ele, né? Então, depois que ele morreu, um amigo dele pegou os escritos e acabou transformando em um livro, e ele fala que desce a lenha do Papa. Inclusive, muita coisa daqui Ellen White pegou para escrever nos escritos dela. Foi daqui que ela tirou aquelas ideias dela lá de interpretação de Apocalipse. Foi daqui desse livro de Isaac Newton. Então tá, gente, eu estou com medo do celular desligar aqui. Meu celular desliga depois de certos... Por isso que eu estou resumindo aqui. Eu vou comprar uma câmera melhor, né, para poder ter paz aqui na gravação, né? Eu fico meio afobado aqui. Então tá. Passei para vocês aqui alguns livros que eu já li. Há alguns só. Esse aqui também é um livro bonito, né? Muito bonito, né? Mas não tem muita coisa. Não gostei muito dele, não. Para dizer a verdade, todos os livros de Apocalipse que eu mais gostei da leitura são livros católicos. Eu falo, mas como assim? Você gosta da interpretação católica? Não é bem isso. É que lá a linguagem, sabe? A estrutura textual, gramatical, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Aquela cisma, aquele medo de falar alguma coisa que não devia falar. Porque nos livros evangélicos de Apocalipse, eles não têm medo, eles vão falando do futuro como se tivesse uma bola de cristal. E não é assim. Mas lá nesse livro católico, eu encontrei lá uma interpretação que é assim, sabe? É mais lógica, né? É mais prudente e assim, é com cautela. Com cautela. Então é um livro, eu não encontrei ele, está guardado aí. Ele é grosso, um livro verde, assim. E a estrutura gramatical dele, a forma de ser escrito, sabe, é fora de série mesmo, é muito bom.
porque eu gosto de ler livro assim, que numa palavra você consegue interpretar muita coisa. É assim que eu gosto. E tem um outro também católico, fininho, assim, escrito por um erudito também sobre Apocalipse. Gostei muito daquele livro mesmo. Então, ó, Apocalipse de João, escatologia e tal. Profecia, apologia de história, tá bem, né? E esse daqui também eu tenho, esse livro aqui, ó, Antigo Testamento, hebraico, português, interlinear. O que é isso? Aqui você vê a versão, vou até mostrar rapidinho aqui. Esse livro aqui, inclusive, ele é usado também por judeus messiânicos, né? Por quê? Para fazer estudos, né, para poder aprender, né? Então o autor escreveu e colocou dessa maneira, ó. Aqui está o hebraico e aqui, ó, tá Novo Testamento da linguagem de hoje, não. Bíblia, aqui está uma sigla, mas eu não lembro bem que tipo de Bíblia que é essa versão aqui. Eu não lembro. Aqui é RA. O que é RA? RA é Revista Atualizada. Não gosto dessa versão. Eu prefiro a Revista e Corrigida. Aqui é a Revista Atualizada. Aqui está essa versão, Revista Atualizada. E aqui é a linguagem de hoje. Pode ver que é a última letra aqui, ó. Linguagem de hoje. Eu esqueci aqui essas duas, esse N e esse T, o que é aqui, ó. Mas aqui é a linguagem de hoje. Aqui nós temos a linguagem de hoje e aqui nós temos a Revista Atualizada, né? E aqui nós temos o hebraico. Então olha como é que é, ele é assim, ó. Ó, tá vendo? Os que fazem deitar, os que apacentam, aprisco de... Tá vendo? É meio vago a leitura, mas o original é assim. É desse jeito, é meio vago. Então, gente, espero que eu tenha mostrado aqui que os livros são importantes. Essa ideia de que não compra livro não, não lê livro não, esquece isso. Não acredite neles, que eles não querem que vocês aprendam conhecimento para poder acreditar nos canalzinhos deles lá, eles enganar, passar a perna em vocês e vocês só ficar lá se alimentando das interpretações deles lá, das patricinhas apocalípticas e os mauricinhos escatológicos. Leiam livros, principalmente comentários bíblicos. É muito importante. Tem um comentário bíblico, que eu tenho um que é de Champlin. É o grande comentário bíblico, versículo por versículo do Novo Testamento e do Antigo Testamento. São 13 volumes, grossos assim, ó. É um comentário muito bom, mas existe um comentário menor que esse. Leia comentário bíblico para vocês entenderem melhor a Bíblia, para vocês terem um ponto de referência para fazer julgamento, para não ser enganados. Façam isso, né? Então eu me despeço aqui, a paz do Senhor. E depois voltamos em outros vídeos aí. Fiquem com Deus.